tráfico de animais silvestres é um drama que possui origem distante, mas permanece sendo um problema até os dias de hoje. Estudos levantados pela Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, o RENCTAS, apontam para um lucro de 2 bilhões anuais para este mercado ilegal apenas no Brasil. O combate para este tipo de conduta, infelizmente, não é eficaz o suficiente para que os números deixem de ser alarmantes. A legislação brasileira também possui uma brecha na Lei Federal de Crimes Ambientais, que não estabelece distinção entre quem mantém um animal em um cativeiro ilegal de um traficante profissional. Além de que o tráfico de animais silvestres é visto de acordo com a Justiça como o crime de menor potencial, sendo a pena máxima estipulada para quem participa desse tipo de mercado o aprisionamento por apenas 1 ano. Os animais silvestres são constantemente expostos à violência para que obedeçam seus captores e realizem seus comandos. Não possuem um mínimo de cuidado com os animais, que assim podem desenvolver traumas irreversíveis e, em muitos casos, perderem a vida. Para saber mais sobre esse assunto, acompanhe o Bendita Hora. Para esse assunto tão importante, para esse assunto tão relevante, eu recebo aqui Murilo Rocha, superintendente do IBAMA em São Paulo. Seja bem-vindo, Murilo. Muito obrigado. Muito obrigado, primeiro pelo seu tempo que você está dispondo aqui para a gente. A gente está falando para o Brasil inteiro, isso é muito importante. E a conscientização que você traz, é muito, muito importante mesmo. Eu queria começar conversando com você sobre essa questão. O VT até falou animal silvestre, animal doméstico, silvestre. Existe uma distinção. Sim, o animal silvestre é todo aquele que está na nossa natureza, está no seu habitat normal. Né? O animal doméstico é aquele animal que há muito tempo já foi modelado pelo homem, na verdade, para esse convívio, né? Então, o cachorro, o gato, né? Isso, a vaca, né? o cavalo, né? Exatamente. Um dia foram animais silvestres, selvagens, né? Mas eles foram domesticados, eles estão ali. Há muito tempo, né, passando por esse processo, então hoje ele é considerado um animal doméstico. Mas a gente percebe que é um fio de navalha considerar alguns animais. Isso não é... Mas eu tenho esse animalzinho, ele não é silvestre porque ele é bonzinho comigo, ele mora comigo, né? Não é esse o critério. O critério para se falar que o animal é doméstico ou é um animal silvestre. Existe uma classificação, de repente, não sei se feito pelo IBAMA, que animais são domésticos e que animais são silvestres ou não? Não, tem algumas... normas, na verdade, não até do IBAMA, normas do Ministério da Agricultura, do mapa, que falam quais são os animais de criação e tudo mais. Existia uma lista que chamava lista PET, né? Mas ela ainda está sendo discutida, ela ainda não foi aprovada, ela ainda não saiu. Essa lista PET... existe? Ela vai sair? Ela vai sair, um dia vai sair, mas ela ainda... Como é uma discussão muito complicada, então ela provavelmente ainda demora um pouco para sair. Lista PET, mas PET por causa de... PET por causa de estimação. De estimação. Né? Interessante então, isso. Essa lista seriam os animais que poderiam ser considerados animais de estimação. Os animais silvestres poderiam ser considerados como animal de estimação. Agora, pelo que vi, existe um tráfico que dá muito dinheiro, esse negócio de tráfico de animais silvestres. Existe, então, uma coisa maior do que a gente pensa. Não aquela pessoa que tem um animalzinho ali. Existe uma coisa por trás disso. Maior, né? Existe um comércio muito grande, né? E geralmente esse tráfico ele está misturado, inclusive, com outros crimes também. Né? Isso é importante falar. Exatamente. Não só o tráfico de animais, mas com o tráfico de drogas, com outras infrações, que no meio dele também tem o tráfico de animais, porque é um comércio ilegal lucrativo. Né? Lucrativo, né? Porque isso ou seja, esse tráfico de animais, ele tem sempre alguém que vai receber esse animal. Quem recebe esse animal é o cidadão comum ali, que vai receber. Pode ser o cidadão comum, ou às vezes acontece de você ter um local que aparentemente seria regular para isso, né? Mas ele acaba recebendo animais do tráfico. Por quê?
Porque a criação para comercialização, ela é possível. Sei. Né? Ela pode ser autorizada. Ah, pode ser autorizada. Ela pode ser autorizada. Tem que passar pelo órgão ambiental. Aqui no estado de São Paulo é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente que faz esse procedimento, né? E faz uma autorização para que aquela pessoa, né, pessoa jurídica, possa criar e comercializar. Por exemplo, você pode criar, criar capivara. Você pode criar capivara. Sim. Tem gente, eu já comi carne de capivara, né? Porque antigamente, né? Mas eu estou falando que antigamente caçava perto do Ibama aqui, nossa, coisa, não dá certo, né? Olha aqui, mas você sair preso daqui, você é preso, chamado aqui. Não foi, isso não é de 60 anos, isso antigamente não tinha, mas antigamente não tinha, né? Murilo, a pessoa pode criar, então, para fins, vamos supor, de carne, essas coisas assim, de abate? Pode. Mas tem que ter. Tem que ter. Jacarés também são criados? Tem também. Mas é uma criação, ela é muito difícil. Por quê? Porque ela tem um gasto muito grande. Sei. Né? E às vezes o retorno não é tão grande. Porque, na verdade, a gente não está acostumado, né? Você não vende carne de jacaré. Justamente. Como você vende a carne de vaca. Né? A mesma coisa da capivara. Tem na África do Sul, Austrália, tem outros países que têm mais costume, né? Aqui não tem muito, então não é um comércio que seja fácil de ser feito. Sei. Né? E o que acontece com o tráfico, às vezes eles se aproveitam, às vezes, de algum criador que faz para comercializar. Ah, entendi. E aí, em vez dele comercializar aquele que seria... porque ser... não é fácil de se criar. Não é fácil de criar. Não é fácil de criar uma ave, né, por exemplo, uma arara, um papagaio. Né? Não é fácil você, dentro de um cativeiro, procriar e ter um animal para venda. Então, o que às vezes eles fazem? Às vezes eles usam essa estrutura, pegam o animal do tráfico e vendem como se fosse um animal criado. Um animal regularizado, exatamente. Olha que coisa. Quer café? Obrigado, eu quero um cafezinho. Isso mesmo, vai tomar café. Vamos ver se o Murilo, Murilo, você quer açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar mesmo. Não aguento, gente. Até o Murilo, que eu pensei que ia tomar com açúcar, não vai tomar com açúcar. Então, Murilo, enquanto isso, a gente vai ver um fato que foi conhecido no Brasil inteiro, e depois eu quero conversar com o Murilo. A gente fala muito sobre o caso daquela capivara filó, lembra? Que é um animal silvestre que estava sendo praticamente domesticado. A gente vai entender um pouquinho mais, veja só. Nos últimos meses, o caso da capivara filó repercutiu nas mídias. O influenciador e estudante Agenor Tupinambá, de 23 anos, usava seus perfis nas redes sociais para mostrar a rotina de uma capivara que mantinha como animal doméstico e a qual deu o nome de Filó. Agenor e Filó faziam sucesso juntos e compartilhavam momentos como tirar uma soneca lado a lado e mergulharem juntos em um rio próximo à propriedade rural de sua família, em Altazes, no Amazonas. Em abril deste ano, Agenor tinha sido notificado pelo Ibama após denúncias de abuso, maus tratos e exploração animal. Por causa disso, ele foi multado em R$17 mil. Dias após receber a notificação, Agenor entregou Filó para o Ibama, mas afirmou que sempre cuidava de Filó e que nunca agiu de má índole e não houve qualquer tentativa de exploração, já que nunca recebeu resultado financeiro com as postagens da capivara. Após muita repercussão e apoio de uma deputada estadual do Amazonas, um juiz determinou que Filó fosse devolvida a Agenor, dando-lhe a guarda provisória do animal. Em sua decisão, o juiz disse que o animal vive em perfeita e respeitosa simbiose com a floresta. Entretanto, o Ibama reiterou que vai continuar tentando reintegrar a capivara à natureza. Gente, o negócio é polêmico. Eu sei que às vezes a gente romantiza demais, mas não é bem assim, Murilo. Não é mesmo. É um animal silvestre. É um animal silvestre que não deve ser tratado como um animal doméstico. Né? Não é para ser tratado dormindo dentro de casa, na cama, colocando roupa, comendo a mesma comida que a pessoa. Isso não é um tratamento adequado para um animal silvestre. A gente pensa que é assim, que bonitinho, tem uma carinha bonitinha, tá. Mas há um sofrimento para esse animal. Sim, arrancar ele do local dele, do habitat dele.
né? E, gente, eu não quero ensinar o padre do nosso lugar, mas olha aqui, para um animal ser domesticado, a evolução gasta milhões de anos. Milhões de anos. Um cachorro, né? Foram muito tempo, isso faz parte da evolução, né? Exato. Agora você pega um animal lá e leva para sua casa, não significa que ele é domesticado. Não. E assim, você está privando desse animal dele desenvolver as habilidades que ele iria desenvolver estando no meio natural, né? Por exemplo, com a questão de buscar o seu alimento, de fugir de um predador. Né? Então você está colocando ele em risco. Ele até em risco. Para você retornar um animal desse para a natureza, é possível. Só que você vai ter que fazer um trabalho para que ele recupere essas habilidades, né? E aí possa ser reintroduzido de novo na natureza. Né? E ainda é questionável o fato de você usar também o animal para ganhar dinheiro, ganhar post, como que chama, clique, essa coisa toda também. Exatamente. Tem um caso também nos Estados Unidos, faz pouco tempo, umas 2 semanas atrás. O bisão é um animal, um bisão vive em manada, né? Sim. E o bisão, se alguém tocar e mudar o cheiro do filhote do bisão, ele é abandonado. Ele é abandonado. Um turista tocou num bisão, né, um filhote de bisão, e a manada abandonou o bisão. Ele morreu. Morreu porque ele foi tocado, né? Ou seja, respeitar a natureza é justamente isso, né, gente? Eu sei que de repente, ai, tadinho do filó, ai, tadinho. A filó sentiu, Não, a filó não sentiu, não. Né? A filó não... Tem que buscar quem tem o conhecimento para falar sobre isso. Senão a gente começa a achar que o IBAMA é tudo uma bobagem, é tudo... Um monte de louco não pode mais ter chama animal. Como o pessoal chama, ecochato, né? O pessoal do IBAMA são os ecochatos. Não é? É gente treinada, estudiosa, cientista que está por trás disso, pelo amor de Deus. Tem motivo, né? E tem motivo. Tem um motivo para a gente ter esses procedimentos, né? O animal acaba sofrendo com isso, né? Você pode ver, animal às vezes em cativeiro, ele tem alguns procedimentos que eles acabam adotando, repetitivos, né? Você vê um animal indo para um lado e para outro, ou fazendo um barulho específico repetidamente, isso aí é um estresse. E aí você vê isso normal do animal. E você vê isso como bonitinho, ele fazendo alguma coisa para você. Exato. Outra coisa, se vocês puderem, assista aquelas... Saiu no Netflix, um maluco que criava tigre nos Estados Unidos, esqueci o nome dele, o King, tem lá na série, conta a vida dele. Lá nos Estados Unidos tem muito disso, de criar animais assim para demonstrações, mas os tigres, eles colocam os tigrezinhos para brincar com as crianças e tal. Para as crianças não serem machucadas, eles arrancam todas as unhas dos tigres, né? Arranca todas as unhas e eles vão ficando perdendo a sensibilidade, é horrível, gente. A gente tem uma pergunta aqui pro Murilo, veja só. Temos um papagaio domesticado em casa, mas ouvimos falar que pode ser ilegal. Como regularizar a situação? Essa pergunta é boa, porque vamos lá. Papagaio, arara, tudo isso é animal silvestre. É animal silvestre. Então a pessoa tem tem um louro. Isso não é uma coisa muito, não é legal. Não assim, como geralmente acontece. Existem, como eu falei, aqueles criadores que podem criar e comercializar. Tá. Aí você compra com uma nota fiscal de um criador que pode comercializar. Aí você pode ter esse papagaio em casa. Então ela falou, temos um papagaio domesticado em casa. Pode ser legal. Então ela está perguntando como regularizar. Não existe uma forma de regularização. Ah, não existe. Aquele animal porque é o seguinte, o que a gente tem que pensar é a origem desse animal. Tá. É a origem. Então é o seguinte, se ele veio de uma origem que foi legal, aí sim você pode, né, ter ele em casa. Se ele não Mas você tem que ter documentação. Porque você tem a documentação. Por quê? Porque ele nasceu em cativeiro, ele está sendo autorizado para isso. Quando ele não tem essa origem legal, quer dizer que ele veio da onde? Ele veio da rua. Alguém pegou ele e fez, né, trouxe ele para dentro de casa. Nesse caso, não existe a regularização. O que a gente recomenda é a entrega voluntária desse animal, porque existem os centros de triagem, né, nesses locais. Muitas vezes esses animais vão para esse centro, eles são classificados ali entre aqueles que existe uma possibilidade de reintrodução ou não existe.
né? E se não existir essa possibilidade de reintrodução, esse animal vai ser destinado para um local mais adequado para ele. E se existir a possibilidade de reintrodução, vai ser feito um trabalho com esse animal e ele vai entrar dentro de um programa para que ele volte para a natureza. Para a natureza. Olha que interessante, interessante. Agora, como que o IBAMA atua assim, para combater esse tipo de coisa? Tem fiscalização? Vai atrás? Denúncia? Tem? Assim? Sim, tem. A gente tem a nossa setor de fiscalização, né, que recebe denúncias. Ou muitas vezes a gente vai até também aos próprios criadores, né, que são legalizados para fazer vistorias e verificar. Aqui no estado de São Paulo, como os criadores são registrados pela Secretaria de Meio Ambiente, quem faz esse trabalho nos criadores é a Secretaria de Meio Ambiente, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental. Tá? Eles fazem Polícia isso aqui, Militar, Polícia Ambiental, exatamente. Ou a gente também trabalha com as denúncias. Né? Quando tem uma denúncia, a gente vai verificar, às vezes pela internet, né? Sei. E a internet, as pessoas expõem hoje também, né? Como muito, o caso da Filó. Tinha o latino tinha um macaco, não era uma... Tem ainda? Não tem, morreu, né? Mas era um macaco também é um animal silvestre que não dá para que você não pode simplesmente ter em casa. O macaco é complicado, né? Porque ninguém tem criador de macaco, criador de macaco. Macaco é bem complicado porque é um animal que dá um trabalho muito grande. Ele pode questão até de machucar as pessoas e tudo, né? É verdade. A gente vai ver agora um VT que fala mais das diferenças entre os animais silvestres e os animais domésticos. Vamos ver. Animais domésticos e silvestres apresentam algumas diferenças básicas, principalmente no local onde vivem e em seu comportamento. Os animais domésticos são aqueles que estão acostumados a viver com o ser humano. Esses animais agem assim como resultado de uma série de processos para domesticá-los. Algumas pessoas definem a domesticação como uma adaptação do comportamento de uma espécie para ajustá-la às necessidades do ser humano. De maneira geral, apresentam alguns atributos como sociabilidade, fecundidade em cativeiro e mansidão. Essas características podem ser observadas, por exemplo, em gatos, galinhas, cachorros e cavalos. Já os animais silvestres são aqueles animais que não estão acostumados com o convívio com os seres humanos. Quando esses animais são retirados do seu habitat natural, apresentam dificuldade de se desenvolver. Muitas espécies, por exemplo, são praticamente incapazes de se reproduzir em cativeiro. Além disso, os animais silvestres podem até mesmo apresentar um comportamento agressivo quando estão em contato com o homem e até transmitir alguns tipos de doenças. Alguns animais silvestres são o papagaio, o sagui, a jiboia, a arara e entre muitos outros. Não, isso é interessante. Isso que o Murilo está trazendo aqui para a gente é interessante. Esse comportamento que às vezes pode ser visto como bonitinho ou como, ele faz gracinha e tal, às vezes pode ser um comportamento que veio do estresse que eles estão num ambiente muito confinado, né? Perguntar para você, a questão de passarinho em gaiola, eu não sei se existe uma regulamentação para isso, se pode ter... É sempre muito deprimente ver passarinho em gaiola. Sim. Eu não sei qual a legislação traz sobre isso. Existe a possibilidade de se ter. A legislação permite, né? Tem inclusive até um sistema que chama CISPAS, que é um sistema para registrar e autorizar os criadores que são amadores, né? Aqueles que gostam do animal e querem ter. Mas é sempre isso, né? O animal dentro da gaiola, né? Tem gente que gosta, né? E por isso acho que esse costume também, que de muitos anos que existe no nosso país, em outros também, isso acabou permitindo com que isso fosse regularizado. E ficasse normal, de repente uma prática que ficou muito normal. Exato. E as pessoas fica aquela coisa, sempre foi assim, então não vamos mexer nisso e tal. Eu acho mais ou menos isso. Tem gente que é apaixonado por isso, né? Adora e cria. Existe a possibilidade regular de se fazer isso. Né? Lembrando que passarinho em gaiola não canta, viu, gente? Chora, né? Na verdade... Por isso que eles gostam, inclusive, de pegar os pássaros que são selvagens
para colocar em gaiola, porque existem aqueles torneios de canto, torneio... Por quê? Porque o animal que ainda está acelvajado, que não está preso há muito tempo, acostumado com aquilo, ele canta melhor. Não é que canta, ele está desesperado. Exato, berrando, exatamente. Desesperado por estar preso. Exatamente. Né? É como se você tivesse jogado numa cela, numa jaula, você gritaria e todo mundo batendo palma porque você está gritando ali. É deprimente ver passarinho em gaiola, né? É deprimente. Aqui no Brasil teve um grande, assim, que promoveu a questão do canto, do pássaro, das coisas, chamava Johann Daugas Fricks, que gravava os animais, né? Os passarinhos na floresta e tal. O filho dele continua com esse trabalho, mas ele fez isso durante muito tempo, né? E esse trabalho... Mas não para ter o passarinho ali cantando dentro da gaiola. Não, ele pegava da natureza. Da natureza. E eu gosto muito, porque eu tenho muita gravação da Augas Fricks e é diferente o passarinho que canta na natureza do passarinho que canta na gaiola. Completamente diferente. Completamente diferente. É assim. Eu tenho um monte de coisa para perguntar, tá indo embora as minhas perguntas que eu tô fazendo. Da próxima vez eu fico escrevendo aqui. Tem? Nossa, tem bastante coisa, né? Bastante. O crescimento do tráfego, a gente está falando de tráfego de animais na internet, agora tem internet, é muito preocupante. Veja esse VT que a gente vai conversar com o Murilo. É uma preocupante realidade que tem ganhado destaque nos últimos anos. Com o avanço da tecnologia e a popularização das redes sociais e plataformas de comércio eletrônico, a venda ilegal de animais silvestres e exóticos tornou-se mais fácil e amplamente acessível. Essa prática criminosa coloca em risco a vida de inúmeras espécies e contribui para o desequilíbrio dos ecossistemas. A internet oferece um ambiente propício para os traficantes de animais, pois permite que eles alcancem um público global sem sair de casa. Por meio de anúncios online, fóruns de discussão e grupos em redes sociais, eles comercializam espécies protegidas por leis ambientais, muitas vezes em condições deploráveis e sem qualquer preocupação com o bem-estar animal. A demanda por animais exóticos, como papagaios, tartarugas, cobras, primatas e felinos, impulsiona esse comércio ilegal. Essa busca cria um mercado lucrativo para os traficantes que exploram cruelmente os animais para atender essa demanda. É necessário fortalecer a legislação, aumentar a fiscalização e promover a educação ambiental para que as pessoas entendam a importância de proteger a fauna selvagem. Somente com uma abordagem abrangente, envolvendo ações de prevenção, repreensão e conscientização, poderemos reduzir significativamente o tráfico de animais na internet e preservar a biodiversidade de nosso planeta para as futuras gerações. Ô Murilo, tartaruga é animal silvestre. É animal silvestre. E a pessoa precisa também ter a origem, de um local, de um local autorizado, né? Tem que ser comprado em um local autorizado. Porque tem muita gente que tem tartaruga, aquela coisa e tal. Né? Tem aquelas feiras, né? Aquelas feiras que acabam vendendo também, isso é tudo irregular, né? Todas irregulares. Outra coisa que eu ia perguntar, aquelas, como que chama aqueles negócios? Iguana, aqueles negócios. Iguana também. A iguana também não pode. E aqui em São Paulo, a gente tem uma decisão judicial, inclusive, aqui para o estado de São Paulo, que não permite nem a criação e comercialização nem autorizada de iguana, jabuti e jiboia. Não permite? Não, nem autorizado? Nem autorizado. Ela proibiu iguana, jabuti e jiboia. Tá vendo, gente? Já é uma decisão antiga, mas que ela tá em vigor ainda. É de um mau gosto danado que as pessoas que ficam com o iguana andando para todo lado. Mesmo cobra, jiboia, né? Sim, também. Jiboia. Você coloca uma cobra dentro de um apartamento... Depois acontece o seguinte, às vezes eles pegam ela pequenininha, bonitinha, fica com ela, daqui a pouco não quer mais, e aí não tem mais o que fazer, em vez de entregar em algum lugar, solta esse animal em qualquer lugar, né? Aí o animal também fica em uma situação, né, difícil, né? O Murilo, a questão do circo, eu não sei, há uma lei, circo não pode mais ter animais. Não pode. Isso é no Brasil todo ou só em São Paulo? Não, isso é no Brasil todo. No Brasil não pode ter mais animal em circo. Mas antigamente, durante muito tempo, foi tolerado o animal no circo. Animal silvestre, né? O elefante, o leão, aquela coisa toda. Exato. E ainda são animais exóticos, né? Nem é da nossa, aliás, da nossa fauna, nem né? É
é da nossa fauna, era trazido para cá e colocado aqui e ficava em condições... Isso, e criou um problema muito grande, né? Porque o que você vai fazer com esse animal depois, né? Então, quando ele envelhecia. Exatamente, o que você vai fazer com ele? Tem que ter um local adequado para destinar, então tem alguns locais aí que se até disponibilizaram, né, para ter esse animal que veio do circo, né? Mas era um problema, foi durante muito tempo muito grave, né? O animal de circo, né? O animal de... Interessante. Tem uma pergunta do Rodolfo aqui, vamos ver. Murilo, é o seguinte, algumas pessoas que estão nos assistindo, se alguém tiver algum animal silvestre domesticado e que está tomando consciência através da nossa entrevista e tudo mais, como que ele faz, onde ele pode procurar, que órgão ele pode procurar para poder devolver ou achar um lugar adequado para esse animal? Ele pode procurar o IBAMA ou pode procurar aqui no estado também a Secretaria de Meio Ambiente. Lá vai ser indicado, existem alguns locais para recebimento desses animais. Então a gente vai passar uma lista, falar, olha, existe esse local, ele vai entrar em contato com esses locais e vai marcar para fazer essa entrega voluntária. Ele não vai ser preso, não? Não. E nem vai pagar uma multa de 17 mil, não? Nada. Não. Quando você faz devolve, a entrega voluntária, você não é punido. Não é punido. Não é punido. Então, isso é importante. Se você faz a entrega, você não vai ser punido. Mas se não entregar, o IBAMA vai te pegar. Viu? Vai te pegar. Aí tem multa, tem apreensão, aí tem processo criminal. Isso, sim. E se pegar, bem feito que pegou. Porque isso não é jeito de tratar animal, não é jeito de tratar a natureza. O Murilo, queria agradecer, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Imagina. Sei que você é atarefado, vem cá nos esclarecer tanta coisa. Então, obrigado. Mas aqui mesmo. É importante, padre, vir esclarecer, dar essas informações. Eu acho que a gente precisa ter esse espaço aqui, é muito bom para isso. Nós estamos à disposição. E lembrar que o IBAMA é um organismo muito sério dentro de toda essa organização nacional. Acho importante, né? A gente conhecer também mais o trabalho do IBAMA. Você pode acessar o Instagram do IBAMA, @IBAMAGov. @IBAMAGov, é o Instagram do IBAMA. Ou então você pode acessar o site gov.br/IBAMA. gov.br/IBAMA. Ali tem essas informações sobre a questão de devolução de animais que estão em cativeiro. Tem. Lá no site tem todas essas informações, inclusive lá tem os telefones também e outros e-mails, se for necessário, né, para que a pessoa possa se esclarecer mais, e nós estamos à disposição para esclarecer todo mundo que queira ter essas informações. Muito bom. Muito obrigado. A gente vai encerrar o programa hoje, né? E eu queria lembrar você que amanhã é aniversário da Rede Vida, então você começa já a celebrar com a gente desde cedinho. Amanhã eu vou estar com o Dalcides de manhã, né? Vou estar com o Dalcides. Então, no Escolhas da Vida, amanhã eu vou estar com o Dalcides às 11 horas, depois do meio-dia eu encontro com você no Rosário da Vida. Deus abençoe você, amanhã a gente está junto de novo.